Esse framework mantido e desenvolvido pelo Facebook é um dos frameworks mais utilizados atualmente em Deep Learning. O PyTorch hoje é um dos 3 maiores frameworks para Deep Learning. Eles são utilizados, por exemplo, em redes convolucionais neurais, que são a base para muitos sistemas de visão por aí, por exemplo, como em carros que dirigem sozinhos. Eu vou começar aqui uma série de vídeos. Toda semana eu vou publicar um novo vídeo sobre PyTorch, e até chegarmos em uma hora onde podemos começar a criar os nossos próprios modelos e até participar em competições no Kaggle. Junto com esses vídeos de PyTorch, eu vou continuar a série que eu tinha começado de ciência de dados, uma vez por semana também. Essa série de ciência de dados cobre alguns assuntos mais básicos, como Jupyter Notebook, NumPy, Pandas, Matplotlib, e outros assuntos que vocês forem pedindo eu vou adicionando também conforme as semanas vão passando. Então se vocês não querem perder os próximos vídeos das próximas semanas, não se esqueçam de se inscrever. E no final desse vídeo, na verdade, eu vou levantar um assunto que muitas vezes acaba negligenciado pelos cientistas de dados. Uma boa parte do pessoal que já tem experiência com desenvolvimento de software já vai ter um pouco mais de conhecimento que eu nessa área. Eu vou começar aqui com as funções básicas. Se vocês não conhecem o Jupyter Notebook, eu tenho a outra série que eu estava comentando que vocês podem dar uma olhada. E eu vou começar com as funções básicas que nós podemos executar com o PyTorch. Às vezes nós nos metemos em uns buracos tentando recriar a roda, e na verdade esse framework já fornece aí um conjunto de funções para facilitar as nossas vidas. Então imagina que vocês estão querendo inicializar umas matrizes com zeros para depois poder botar, por exemplo, imagens ali. Então a criação de tensores no PyTorch é bem simples. E assim que vocês pegarem o jeito, até um pouco intuitivo. Aqui eu só estou importando o PyTorch e eu vou começar aqui, por exemplo, com as funções mais básicas. A gente tem torch.empty, vamos dizer. E aí tu passa qual o tamanho? Vamos dizer que é uma imagem 28 por 28 que tu quer armazenar lá e deixar ela em vazio enquanto tu não recebe essa imagem do usuário, sei lá, não sei. Só printo. Opa! É bom executar aqui a célula de cima também. Que ele não tinha importado o PyTorch aqui. Aqui a gente tem o nosso tensor de 28 por 28 vazio, vamos dizer, né? Que são valores aleatórios aqui. Às vezes até esse empty que eu não gosto muito, porque às vezes ele dá uns nan no meio. Vamos ver se eu encontro por aqui. Não encontrei. O bom do tensor é que pode criar 3 dimensões também. No caso, vamos dizer que tudo. Muitas vezes lá quando a gente vai criar a nossa rede convolucional neural, tu não vai passar todas as imagens para a rede convolucional neural. Tu vai passar em batches, que eles chamam, em pacotes. Então, no caso, vamos dizer que eu vou passar de 4 em 4 imagens, de 6 em 6 imagens, de 10 em 10 imagens. Então, só para exemplificar aqui, eu vou botar um 3x3 aqui, para ficar mais, para visualizar melhor. E agora eu vou botar como se fosse 4 3x3. Então, isso aqui seria tipo 4 imagens 3x3. E aí a gente passa para a nossa rede convolucional esses pacotes de 4 imagens por vez. Então pode ver que é bem simples de criar. Aí aqui, eu vou até utilizar aqui o mesmo modelo, a gente pode trocar esse empty para zeros, se tu quer inicializar tudo com 0. Ou também tem ones, se tu quer inicializar tudo com 1. Nós também temos o rand, caso tu queira criar uma matriz com valores aleatórios. Essa rand aqui é interessante porque tem algumas técnicas, por exemplo, o gradiente descendente, ele tem um método chamado random restart, que seria reinicialização aleatória, alguma coisa assim. O problema do gradiente é que ele pode acabar caindo no mínimo local, e aí se tu começar do mesmo ponto, ele pode acabar no mesmo mínimo local, e se tu acabar do mesmo ponto, tu acaba no mesmo mínimo local. Então tem uma técnica bem legal que aí tu começa num ponto aleatório, então tu poderia usar esse torch.rand para gerar os valores iniciais de onde ele vai começar, porque às vezes é multidimensional no caso, né? Então, mas eu posso voltar nisso mais tarde. Aqui eu só estou focando aqui nas funções básicas do PyTorch. Outra função que eu utilizo muito é o ponto shape. Esse ponto shape, ele é bem útil porque isso pode ajudar vocês a verificar se a saída do modelo de vocês realmente está com os tamanhos que vocês esperavam. Porque às vezes tu tá fazendo uma rede convolucional neural e aí tá dando algum problema e quando tu vê a saída lá, tu acabou esquecendo de fazer um reshape ali, fazendo um redimensionamento da tua imagem e aí tá saindo tudo errado. Então usar o ponto shape ajuda bastante na hora de debugar esses processos. Outra função que eu utilizo bastante é porque às vezes eu tenho que trabalhar com o NumPy e aí depois quando eu tenho que passar para o meu modelo, eu tenho que passar como tensor. Então a gente pode criar, por exemplo, aqui importar o NumPy. E criar um array bem simples aqui. Tá, e agora a gente tem o nosso array com NumPy. E aí, só que aí a gente faz um cálculo nele e aí agora a gente tem que voltar para tensor. Daí a gente pode botar só torch.tensor e x. Daí ele já virou, deixa eu botar aqui no final, ele já virou um tensor de volta. Então isso aí também pode ser bem útil para vocês.
E agora eu vou voltar no assunto que eu tinha comentado no início do vídeo, que é uma coisa que eu vejo que é bem negligenciada dentro dos códigos de ciência de dados, são os testes unitários. Então vamos dizer que vocês estão participando de uma competição no Kaggle e tem uma equipe de 10 pessoas colaborando para o código. Vocês podem achar que é muito, mas quando aparece competição que paga $1 milhão, o pessoal se empenha um pouco mais fora do usual. Mas voltando ao assunto. Vamos dizer que temos aí 10 pessoas trabalhando no mesmo modelo. E vamos dizer que uma dessas pessoas criou uma função para criar um tensor cheio de zeros, passando quantas linhas e quantas colunas você queria. Mas vamos dizer que essa mesma pessoa não criou, sei lá, uma docstring ou não deixou em nenhum lugar especificado que essa função tem que retornar zeros, porque teoricamente se alguém olhar ali, o nome da função não dizer nada, as variáveis não dizerem nada, ela pode pensar, ah não, aqui não precisa necessariamente botar zeros, a pessoa só usou isso aí porque foi a que ela lembrou na hora, eu posso trocar para ones aqui se eu precisar de um. Então vamos dizer agora que um segundo membro da equipe precisava dessa função retornasse realmente, que nem eu falei ali, um tensor cheio de uns. Então ele foi lá, alterou essa função, trocou de zeros para ones e rodou o que ele estava fazendo, continuou funcionando sem problema nenhum. E aí rodou, mandou a alteração lá para o GitHub. E aí o problema acontece quando a parte do código que a primeira pessoa da equipe fez, que o cara quando rodou não tinha rodado a parte dele, se essa função realmente precisava dos zeros, então isso aí pode acabar criando uma confusão e um estresse na equipe. Eu vou mostrar para vocês como nós poderíamos resolver esse problema aí, um simples teste unitário com Python. Então aqui vamos abrir só para mostrar para vocês aqui o código. A gente criou aqui uma função criar tensor, que ela recebe linhas e colunas. Tem o tensor aqui sendo criado com o torch.zeros que eu já tinha mostrado para vocês, e ele retorna esse tensor. Daí, como eu disse, vamos criar agora uma função para testar esse tensor. Então o que a gente vai fazer? A gente cria um tensor com essa função, depois a gente cria um tensor que seria o tensor esperado com os zeros, que teoricamente eu fui a pessoa que criei essa função, já estou criando o unit testing. Então eu fui ali, criei já um torch.zeros porque eu sei que precisa de zero. E aí o PyTorch aqui, ele teve, até foi chatinho aqui para resolver isso aqui, porque teoricamente o que eu teria que fazer aqui nesse assert equal, que é uma boa prática, é colocar não true, mas botar, por exemplo, o torch.zeros aqui. Só que o PyTorch ele não retorna um booleano, e isso aqui está esperando um booleano. Então o que eu fiz foi achar uma função aqui que é esse torch.equal, que eu passo esse tensor aqui, o tensor esperado, e ele retorna se os dois são iguais ou não. Então eu passo o tensor aqui true, então a gente pode pegar aqui e rodar o código. A gente pode rodar o código aqui. Se você tiver o Anaconda instalado, é só, e já tiver no path de vocês, é porque eu não instalei no path. Se vocês querem testar, é só digitar Python e ver se vai aparecer o Anaconda aqui. Então, mas eu passo assim, aí a gente passa "-m", unit test, e passa ali o nome da nossa função. Passa o nome do nosso código, quer dizer, desculpa. Aqui. Então pode ver que aqui ele rodou um teste e deu ok. Aí agora vamos dizer que a criatura lá mudou para ones. Rodou o dele, tá, problema, não tem problema nenhum, não quebrou nada, vou continuar. Só que se tem vários unit testing rodando para esse modelo, quando a pessoa for fazer o commit, é boa prática de rodar os testes e ver se nenhum agora está falhando. Então a gente pode ver agora aqui que teve um teste que falhou. Então a pessoa da equipe teria que ir lá verificar porque a modificação que ela fez quebrou o código. Então isso aí já salvaria assim o dia em questão de não precisar juntar pessoas para tentar achar onde é que agora, 2 horas antes de acabar a competição, o que aconteceu aí que o código agora não está mais funcionando. Semana que vem eu estarei publicando mais um vídeo sobre PyTorch e logo pelo final da semana, talvez aí pela sexta ou sábado talvez, deve sair outro vídeo sobre ciência de dados. Então não se esqueçam de inscrever que eu vejo vocês semana que vem.